Pastor Daniel, paz, Deus te use. Pai do Senhor aos irmãos, eu vou aproveitar os irmãos de pé para nós fazermos uma leitura. Depois da leitura eu faço considerações, também agradecimentos e estaremos ministrando. Nós iremos ler um texto conhecido que é no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Nós iremos ler apenas um versículo, que é o de número 1. Meu filho, ele não entende que a hora dele de vir aqui pregar ainda vai chegar. Por isso que ele fica naquele anseio todo. Gênesis 22, verso de número 1, diz assim, ó: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Amém? Os irmãos fiquem à vontade. Pode tomar os seus assentos. Eu sou grato a Deus por estar junto à amada igreja aqui nessa noite. Porque juntos nós rendemos a Deus todas as nossas ações de graças. E a nossa gratidão a Ele começa pelo fato dele ser bom. Outra por Ele ser fiel. E principalmente por Ele ser misericordioso. Por isso a Ele sempre a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida da direção, dos coordenadores, os pastores Esdras e Josuel, é isso? Que Deus vos honre, ministério e família sempre. Também trago a paz para ambos, do meu pastor, o pastor Ivan Tavares, que fez questão de salientar para vos cumprimentar e trazer a paz do servo do Senhor, assim como para o vosso pastor, que é o pastor Jaime, que Deus honre o servo do Senhor aonde ele estiver. Ao Natanael, presbítero, eu ia te chamar de evangelista, presbítero Natanael, que foi o canal para nós estarmos aqui, Deus abençoe. Meu amigo presbítero César, hoje foi uma surpresa, fizemos viagem missionária juntos, é um grande amigo, Deus abençoe. Todos os ministros aqui, todos os obreiros, meu amigo Evângelo, a toda a amada igreja, minha esposa que está lá com meu filho, minha filha, que me acompanha, e Deus abençoe também. Eu vou contar um fato aqui antes de começar a ministrar. No início da minha carreira ministerial, eu era bem mais jovem, e um dia eu passando aqui, eu peguei e fiz uma coisa que
todo jovem faz. Os tempos passam, os nossos pedidos para Deus passam a ser outros. Mas na minha juventude eu peguei, estava começando a ministrar, eu falei, um dia eu vou ministrar nessa igreja. Coisa de jovem. E muitas coisas aconteceram, se passaram algum tempo, e hoje estou aqui, então é honra, tá bom? Vamos lá. Na minha modesta opinião, que é bem modesta, esse texto que nós acabamos de ler é o texto mais profundo do Antigo Testamento. Se observarmos que Jesus ele é incomparável e os seus feitos, Jesus é sempre um caso à parte, nada e ninguém se compara. Então vamos deixar Jesus. Na minha também modesta opinião, este é o maior desafio que Deus propôs a um homem. E o homem em questão, que é o Abraão, ele é um gigante. O Abraão, ele é um herói das Escrituras. É uma grande referência. Abraão, ele é grande demais, porque junto com Moisés, que é considerado o maior homem do Antigo Testamento, e também sempre abaixo de Cristo é considerado um dos maiores nomes da história da humanidade. E também junto com o rei Davi, que é o homem mais popular da Bíblia, porque é o mais mencionado, Abraão, junto com esses dois grandes homens, vai dividir o posto de ser as três principais referências de textos veterotestamentários. Abraão, ele é grande demais. Para nós termos ideias, são três religiões que até hoje estão vivas, procedente da semente de Abraão. Porque o islamismo, ele é da semente de Abraão por intermédio do seu filho Ismael com a serva Agar. O judaísmo é da descendência de Abraão. Assim como o cristianismo também é da descendência, da semente de Abraão. Quando nós vamos falar acerca do dispositivo que nos move, por exemplo, daquilo que nos trouxe para o culto, daquilo que fez os jovens orar de madrugada, daquilo que nos faz se consagrar, pregar, ouvir, que é o dispositivo fé, porque nós somos comandados pela fé, nós somos direcionados por esse dispositivo. E se falando acerca de fé, ninguém é considerado maior do que Abraão, porque Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E notando que alguns homens nas Escrituras, eles vão desenvolver os seus títulos por suas posições alcançadas e os seus êxitos. Por exemplo, tem homem na Bíblia que é conhecido por ter sido um rei, outro por ter sido um príncipe, um sumo sacerdote, um levita, um profeta, um apóstolo, um general, um soldado. Só que Abraão, ele desenvolve um certo título que é de se destacar aqui nessa noite também, porque um dia o rei Josafá, ele está diante de uma peleja e ele vai fazer uma oração a Deus, e num dos trechos da oração de Josafá, que é no capítulo 20, verso de número 7 do segundo livro das Crônicas,
vai nos relatar a seguinte expressão de Josafá: aos povos que o Senhor removeste desta terra, e deu a descendência do teu amigo Abraão. Daí o próprio Deus vai falar na primeira pessoa, em Isaías, capítulo de número 41 e no verso de número 8, a seguinte expressão: e tu, Israel, a quem eu elegi e dei por semente ao meu amigo Abraão. Daí Tiago, capítulo de número 2, verso de número 23, está escrito: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele não é só um patriarca, ele não é um mero chefe de família, mas Abraão, ele é alguém que é amigo, e não é só o rei ou o apóstolo que vai declarar essa amizade. O próprio Deus vai falar na primeira pessoa que Abraão é seu amigo. Abraão é alguém que Deus, ele se deleita na amizade, é alguém da confiança do próprio Deus, é alguém que Deus, ele faz questão de dividir o dia, de compartilhar momentos. É Deus, Abraão, Abraão e Deus. E o mais interessante é que a amizade de Abraão com Deus, de Deus para com Abraão, ela vai se desenvolver ao passo que Abraão, ele é um peregrino, ele é um forasteiro, e pelos lugares por onde Abraão ele ia passando, ele sempre levantava um altar. Se tem uma pessoa nas Escrituras que levantou o altar, foi Abraão, porque no livro do Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 6 ao 7, quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus e ele vai fazer uma parada numa localização por nome de Siquém, Abraão ele vai e levanta um altar. Quando Abraão ele se muda de Siquém para uma região entre Ai e Betel, Abraão ele levanta um altar. Quando Abraão ele vai no Êxodo capítulo 13, verso de número 18, ele se instala em Hebrom, ele levanta um altar. Altar era um lugar de relacionamento, de comunhão, de amizade. Às vezes só imaginamos altar que era um lugar de entrega para remissão ou remoção de pecados, mas não era só isso. O altar era onde o homem comparecia para agradecer a Deus por algum benefício recebido, por algum milagre, alguma promessa, ou só pelo simples fato da autoexistência, da soberania, da majestade, do poder, da glória. O homem entendendo que Deus era Deus, o homem comparecia no altar para agradecer só pelo fato de Deus ele ser Deus. Se tem um louvor que eu acho muito profundo, é que o intérprete ele vai dizer assim, ó, isso é altar, isso é relacionamento, dizendo: se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo. Isso é um relacionamento, isso é um relacionamento de comunhão e de amizade. E a amizade de Abraão com Deus, de Deus com Abraão, é uma amizade que ela vai se estreitar durante 25 anos, em que este grande homem, ele é um peregrino, um forasteiro, mas por onde ele passava, ele levantava um altar para Deus, para desenvolver essa amizade e esse relacionamento. Só que na vida do Abraão, assim como na minha vida e na vida de muitos ou de todos que estão aqui, havia uma intriga, havia uma não realização, havia algo que fazia com que Abraão ele ficasse pelos cantos, tinha algo que fazia com que Abraão ele entrasse para dentro da tenda, às vezes angustiado, às vezes incrédulo, abatido, duvidando da tua própria
existência, que era o não nascimento do Isaque. Esta não realização era o que abatia a Abraão, era o que fazia com que Abraão ele ficasse em estados de aflições e de tristezas. Mas como Deus ele é fiel na sua palavra, porque quando Deus ele fala algo ao nosso respeito, ele cumpre por causa do poder da sua palavra. Em Gênesis capítulo 21, Deus ele vai materializar o Isaque. Deus ele vai fazer com que Sara venha gerar o Isaque, porque Deus ele é fiel na sua palavra. É por isso que está escrito em Isaías capítulo de número 40 e no verso de número 8: seca-se a erva e caem as suas folhas, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Em Isaías capítulo de número 55, verso de número 8 até o verso de número 11, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como o céu ele é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais que os vossos caminhos. Porque assim como desce a chuva do céu e a neve, e para lá não torna, mas antes faz regar a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão àquele que come, assim será a palavra que sair da boca de Deus. Ela não tornará para ele vazia, mas antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo a qual ele enviou. Daí Jesus ele vai dizer em Marcos capítulo de número 13, no verso de número 31, que vai passar os céus e também vai passar a terra, mas as palavras do Senhor, elas não há de passar. Jesus ele também vai dizer em João capítulo de número 15, verso de número 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que quiser, que eu vou te dar. Daí na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12, está escrito: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai na divisa do espírito e da alma, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Essa palavra tem poder, essa palavra ela ainda continua se materializando, e pelo poder da palavra, eu acredito que é a noite de Deus ele materializar o Isaque, é a noite de Deus ele cumprir promessa, é a noite de Deus ele operar milagre. Quem acredita nisso? Quem acredita no poder dessa palavra? Então levanta as suas duas mãos para o alto para receber essa profecia. Eu quero profetizar pelo poder da palavra, que ela vai se materializar na tua vida, e ela vai transcender até a tua casa, a tua família, para salvar, para libertar, para curar, para colocar de pé. E se você acredita nisso, é pelo menos 5 segundos dando glória, que é só para subir um pouco da temperatura. Quem acredita nisso, vai adorando e exaltando. Oh glória, aleluia, aleluia. Paulo, João,
Jesus, pelo ministério de João, vai dizer em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, eu conheço as tuas obras. Aleluia. Oh, glória. Eis que diante de ti, eu coloquei uma porta aberta, e ninguém vai poder fechar. Aleluia. Aleluia. Tendo pouca força, foi relatado aqui, 5 meses de pura angústia por causa de uma pandemia, e com pouca força, ouvindo pregações pela live, orando de madrugada, sem se aproximar de entes queridos, nós guardamos essa palavra e nós não negamos ao nome poderoso. Se você acredita nisso, dê mais um brado de glória bem alto, que é só para o inferno passar vergonha. Aleluia. Oh, glória. Deus é fiel na palavra. Manto que manahasé. Iramajo que manassia kamatu kitayosé. E eu sinto a presença do verbo encarnado, do Deus que se materializou num homem para estar entre os homens. E se tem mais alguém comigo nessa, levanta as mãos para adorar, levanta as mãos para glorificar. É pelo menos mais 5 segundos subindo a temperatura, é só para aquecer mais um pouco. Aqui do meu lado direito, quem pode dar glória, dá uma meia dúzia de glória. Aqui do meu lado esquerdo, os obreiros que estão comigo, libera esse glória. Oh, glória. Deus, Ele é fiel na palavra. Ele falou para Abraão: Abraão, é Sara, a estéril, que vai gerar. E avançada em idade. E você é um velhinho, mas vai gerar. Daí em Gênesis capítulo 21, o Isaac nasce. Só para recapitular, porque Deus, Ele é fiel na... Estima-se, eu já ouvi, li, ouvi, aprendi e ensinei e... Oh, glória! Que há um espaço de tempo do capítulo 21 para o 22. Eu já ouvi 13, 17, 20, 25. Eu vou ficar com a maioria que acredita-se que do 21 para o 22 há um espaço de tempo de 20 a 25 anos entre o nascimento do Isaac e o texto lido. Então nós observamos que o Abraão, sem o Isaac, era um homem do altar e para o amigo Deus. Essa era a vida do Abraão. De manhã, altar. De tarde, altar. De noite, de madrugada, altar. Segunda a segunda. Janeiro a janeiro, altar. Sem o Isaac. Oh, glória. No dia em que o Isaac nasce, o grande pai Abraão, ele não levanta sequer um altar. A tradição judaica vai dizer que o Abraão, depois do nascimento do Isaac, passa a ser um homem de festas. Ou seja, sem o Isaac, altar. Com o Isaac, as festas. Sem o Isaac, o amigo Deus. Com o Isaac, é só
o Isaque. Porém, uma voz, ela vai bradar na casa de Abraão. Oh, glória! E essa voz é conhecida. Abraão, ele conhecia bem essa voz. Jesus, ele fala algo tão lindo, é no evangelho que escreve João, é no capítulo 10, não vou lembrar o versículo, que ele diz assim, ó: as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o Abraão, ele conhecia bem essa voz. Essa voz, ela não engana. Essa voz, ela não tem nenhum disfarce. Porque Abraão, ele caminhou 25 anos ouvindo essa voz. Essa voz é a do Gênesis, capítulo 12, do verso de número 1 ao 3, que diz assim, ó: e disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma voz conhecida. Você sabia que um dia o pai Abraão, ele voltou de uma guerra, desanimado, abatido, meio que incrédulo. Ele chega na tua casa, Sara avançada em idade, o Isaque não tinha nascido. Ele se tranca dentro da tenda, duvidando da tua própria existência, não acreditando mais na promessa. Daí essa voz, que é uma voz conhecida, ela vai até a tenda de Abraão e vai dizer: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Essa voz é uma voz conhecida, porque um dia Abraão, ele estava pegando atalhos, ele estava cortando o caminho, tomando decisões precipitadas. Daí essa voz em Gênesis capítulo 17, verso 1, vai falar com ele dizendo: ô Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa voz, ela é uma voz conhecida, porque no Gênesis capítulo 18, verso de número 14 e 15, essa voz vai falar com Abraão dizendo: ô Abraão, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Ao tempo determinado de 1 ano, eu vou voltar aqui dentro da tua casa, e a Sara vai gerar o Isaque. Um dia houve um anúncio que a cidade de Sodoma e Gomorra ia vir abaixo, ia ser destruída, ia ser consumida pelo fogo. Daí em Gênesis 19, 23, Abraão, ele vai falar: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Daí essa voz vai falar com Abraão dizendo: ô Abraão, pode ter apenas um justo dentro da cidade, pode ter apenas uma pessoa orando, que eu dou livramento para uma casa, eu dou livramento para uma família, eu dou livramento para um bairro, eu dou livramento para uma cidade, eu dou livramento para uma nação. Levanta suas mãos para receber a mesma voz que te chamou lá atrás, a mesma voz que te levantou quando você estava caído, a mesma voz que te fez uma promessa, é a mesma voz que está te chamando nessa noite. Vem viver um pouco mais no altar, vem viver um relacionamento diferenciado. O teu chamado é muito maior, então entrega tudo nesse altar. Quando o líder chamar para vigília, vem para vigília. Quando chamar para o jejum, vem para o jejum. O negócio é altar. Eu amo o altar, eu amo essa presença. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o quinto? Só os amantes do altar enchem o pulmão de fôlego e adora. Ora mais.
Já que você está de máscara, você pode ficar à vontade para profetizar. Se você não gosta, não faça, porque o culto é racional e você tem que ficar à vontade. Agora, se você sentir que isso é uma profecia, você vai olhar pelo menos para duas pessoas e você vai dizer para o teu irmão e para a tua irmã: o meu maior prazer, fala para o teu irmão e para a tua irmã, o meu deleite é o altar, o meu momento é no altar. Aleluia! Oh, glória! Akamati kimina hase, abaio kemana hasia kamanaya séria. Uramaio kimina hasia kemana séria. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Vocês sabem que eu estava vendo o vídeo dos irmãos orando aqui, e os irmãos estão com um trabalho lá no setor de segunda-feira para orar e para se dobrar joelho orando, e isso mexeu hoje à tarde com a minha alma, e Deus foi falando comigo dizendo: eu quero os jovens, eu quero a minha igreja, eu quero os meus obreiros, é no relacionamento, é na intimidade. Você não perdeu tempo, você ganhou, foi mais tempo no altar. Olha só, oh glória, eu não vou nunca cometer um crime contra o Abraão, nem contra a amada igreja. Longe de mim. Eu tenho um sonho, depois que eu concluí um trabalho, eu tenho um sonho de escrever a biografia de Abraão. Tamanho representativo, tamanha referência desse homem. Então não vou cometer esse crime nunca, porque às vezes as coisas na vida dos crentes, ela foge do controle. Os filhos dos crentes se desviam. Portas se fecham. Os crentes ficam com doenças. E nós somos acompanhados por pessoas, e quando as coisas fogem do controle, porque tem pessoa que não consegue viver a vida, daí ele vai e vive a nossa. O glória. Vive a nossa. Como telespectadores. Daí alguma coisa fugiu do controle, a primeira coisa que vão dizer é pecado. Tem um pecado debaixo do tapete. Tem um pecado no porão. Tem um pecado centenário. Deve ser milenário esse pecado. É pecado e é pecado. Ou então as pessoas vão dizer assim, é o diabo. É o demônio. É a Maria não sei do que. É o tranca não sei da onde. É demônio e é diabo. Só que no caso de Abraão, e no caso de muitos ou de todos que estão aqui, às vezes alguma coisa fugiu do controle, não é porque é pecado ou porque é diabo. É relacionamento. Engana-se quem pensa que Deus ele quer o Isaac morto. É um equívoco imaginar que Deus ele quer um sangue de homem no altar. Porque sangue de homem no altar já estava providenciado. Antes. Aleluia. Deus não quer o Isaac, Deus ele quer o amigo de volta.
Daí quando a gente está que nem Abraão, meio que pisou no freio, diminuiu o ritmo da aceleração, nós estamos um pouco mais confortável, porque alguns Isaac, ele é dificultoso, existe algumas conquistas que exigem tempo e exigem lágrimas. Daí quando a gente alcança alguns Isaac, a gente fica meio que mais tranquilo, com uma calmaria. Daí o Deus que ama os amigos e que é um Deus de relacionamento, Ele dá uma balançada nas estruturas, Ele mexe um pouco em alguns Isaac, que é para nós entendermos que nós vamos viver todas as promessas que Ele tem na nossa vida, mas nós vamos viver promessa com presença, recebendo o Isaac e andando com o amigo Deus. E se você crê nisso, levanta as mãos e adora e exalta. Aleluia! Oh glória! Amanasiemaio. Oh glória! E o Abraão? E o Abraão não é fácil também. Todo mês de janeiro eu vou para o sertão do Nordeste. Os irmãos, já fomos, né, César? O Natanael é um grande amigo que nos ajuda. E o nordestino, quando a pessoa ela é destemida, que ela é corajosa, que ela encara o desafio, ele costuma dizer assim, ó, esse é cabra da peste. Ou então eles dizem assim, ó, esse é porreta. Esse é o Abraão, porque o Abraão também não é fácil. Porque quando ele escuta essa voz, e essa voz aqui, na Bíblia que nós costumamos mais usar, que é a Revista Corrigida, tem um ponto de exclamação. A exclamação, ela indica que o falante, ele está depositando sentimentos em relação a algo ou alguém. É alguém lá de cima depositando sentimentos aqui na parte de baixo. É o amigo lá de cima com saudade. Oh, glória. Do amigo de baixo. E quando essa voz chama pelo nome Abraão, o Abraão de bate e pronto. Aleluia. Eis-me aqui. É comigo. Eu estou pronto. Ele não vai fazer que nem Adão. Porque Adão, quando ele escuta a voz do jardim, ele vai para de trás da árvore. Daí essa voz continua falando com Adão. Daí ele vai transferir responsabilidade, a culpa é dela. O Abraão não. Eis-me aqui. Abraão, pega o Isaac, o teu único, o teu melhor, o que te tirou do altar, e vai para o Moriá. Vai por um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, ele só andava assim. Igual conversa, igual as pessoas costumam dizer. É igual conversa de mineiro. É logo ali. O negócio com Deus, com Abraão era assim, vai, que é logo ali. Aí Abraão vai, organiza a viagem. Ele chega no pé do Moriá, ao caminho de 3 dias. E isso é muito profundo. Isso já é um indício que Abraão vai ter êxito no altar. Porque o 3º dia, ele não é dia de morte. Aleluia. Glória. O 3º dia, ele é dia de vida. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Abraão deixa os servos, porque os servos não entram no desafio.
E é uma coisa que nós devemos entender, que em momentos de desafios, temos que ter cautela em quem introduzimos dentro do nosso desafio. Porque tem momentos da vida que a gente quer introduzir em momentos difíceis quem não tem condições de ser introduzido. É igual você contar um segredo para alguém que não está preparado para ouvir o teu segredo. Daí depois que você conta, você vai fazer assim, ó. Por que eu fui falar? É igual chamar para orar em momentos difíceis, com pessoas que não têm a prática da oração e não estão preparadas. Daí você boceja, dá sono, engasga, tosse, começa a ver demônios, sentir arrepio. Abraão deixa os servos, pega o Isaac, sobe. Daí o Isaac, ele vai fazer a mesma coisa que o amigo Deus. Ele vai exclamar pelo nome de Abraão, dizendo, meu pai! É aí que eu vejo o desafio tomando conta do Abraão. Porque o Isaac vai dizer, meu pai, o culto está preparado. Está tudo preparado. Porque tem lenha e tem fogo. Mas o elemento principal do culto, eu não estou vendo. Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Daí é aí que o Abraão, ele se torna um gigante da fé. É uma das declarações mais lindas de fé na Bíblia, na minha opinião. Quando o Abraão, ele olha para o Isaac e diz assim, Deus proverá. Deus, ele traz nas mãos aquilo que eu quero apalpar. Deus, ele coloca os meus pés aonde o desejo do meu coração deseja estar. Deus, ele faz com que a pessoa retorne no hospital e faça um novo exame e o médico olha e fala assim, ó, não estou entendendo mais nada. Volta para tua casa e se você tem fé em Deus, agradeça a Ele. Deus, por intermédio da fé, Ele faz com que no próximo culto o teu ente querido esteja aí junto com essa mocidade linda, louvando e exaltando o nome do Senhor, e mais, coloca até em cima de uma tribuna para ser pregador do Evangelho, ou louvar ao nome do Senhor. Isso é a fé. A fé, ela traz, ela materializa tudo aquilo que o nosso coração ele deseja. É por isso que está escrito em Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4, porque o justo viverá da fé. Em Romanos, capítulo 5, verso de número 1, está escrito que nós somos justificados pela fé. Em Romanos, capítulo 10, verso de número 17, está escrito, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, está escrito que nós andamos por fé e não por vista. Em aos Efésios, capítulo 2 e verso de número 8, está escrito que pela graça nós somos salvos mediante a
fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em aos Efésios capítulo 6, verso de número 16, está escrito: tomai sobretudo o escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 7, está escrito: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Em aos Hebreus capítulo 11 e no verso de número 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e é prova, é matéria das coisas que não se vê. Em aos Hebreus capítulo 11, verso de número 7, número 6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que os que se aproximam dele crê que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou liberar um versículo bíblico aqui que é uma profecia, é para vencedores, que é 1 João capítulo 5, verso de número 4, que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, ele vence a pandemia, ele vence a crise, ele vence a corrupção, ele vence a apostasia, ele vence os falsos profetas e as falsas profecias, ele vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Levanta as mãos para receber. É a vossa fé, e é pela vossa fé que você alcançou vitória aqui nessa noite. Só quem crê, pelo menos 10 segundos, é só mais 10 segundos dando glória. Quem pode adorar, quem pode glorificar, é mais 10. Sobe a temperatura e adora. A temperatura tem que ser pelo menos uns 500 graus Celsius. Quem está comigo nessa, adora e exalta. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Maio que me narrasse. Eu encerro o glória. Quando Abraão ele vai imolar o Isaac, me lembrar o verso e nem a ordem do versículo, que é do capítulo 11 da carta aos Hebreus, que diz que Abraão ele estende as mãos sobre o Isaac. Isso é pela fé, entendendo que Deus era fiel. Aleluia. Oh glória. Para o ressuscitar dentre os mortos. Oh, glória. Ele vai imolar o Isaac. Daí a voz de Deus por intermédio de um anjo vai bradar novamente: Abraão, Abraão, tira a tua mão daí. Não estende suas mãos sobre o Isaac. Não desista dele. Aleluia. Isso não elimina o Isaac, porque eu sei que você me teme, que você é meu amigo. Sabe de uma coisa, juventude? Eu fui criado em berço evangélico. Participei de todos os departamentos. Inclusive esses dias minha mãe falou que
Eu no caminho da igreja, quando recém-nascido, eu ia chorando, chegava na igreja, eu parava de chorar. Eu era crente, recém-nascido. Eu fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade, lá no estado do Rio de Janeiro, em 1989, ou seja, eu tenho mais de 30 e menos de 40. Oh, glória! Só que com 13 anos de idade eu me afastei da igreja. E já com 13 anos eu caí nas drogas. Eu usei drogas dos meus 13 aos meus 21 anos de idade. Voltei, casei com a minha esposa, alcancei ministério, estudei. E por imaturidade, descuido, infelicidade, eu me afastei novamente e eu caí no crack. O crack, ele consumiu quase 10 anos da minha vida. A minha filha Sara eu não vi crescer direito. Eu fiquei internado por 6 vezes em centro de recuperação para dependente químico. A minha primeira internação eu fiquei 6 meses. A minha segunda internação eu fiquei 5 meses. A minha terceira internação eu fiquei 3 meses. Depois fiquei 8. Depois fiquei 1 ano e 2 meses. E antes que chegasse a minha 6ª e última internação, uma fase da minha vida que eu não acreditava mais. Eu olhava para mim mesmo e eu dizia assim: você perdeu. Você nunca vai vencer o crack. Você nunca vai ter uma vida social. Você nunca mais vai voltar a pregar a palavra ou ser novamente um ensinador. Eu dizia isso para mim. E nessa fase da minha vida, só minha esposa acreditava. Eu não cheguei a morar na rua, mas eu comia lixo na rua. E eu andava como um morador de rua, cabeludo, barbudo. Às vezes ficava mais de 1 mês sem tomar banho. E eu morei durante algum tempo no porão da casa da minha mãe, no sótão, não porque minha mãe ou meu falecido pai eram ruins, mas porque eu tinha me tornado uma pessoa insuportável. Aleluia. De se conviver. Aleluia. E teve um dia, no Natal de 2015, que eu tinha usado muita droga, bebido, e quando eu estava naquele ambiente horrível, eu comecei a me desesperar, e eu fui para frente da casa onde minha mãe morava, e eu vi uma família se confraternizando, bebendo, comendo. Daí eu peguei e a família chamou um cachorro da rua. Eu não tenho nada contra o animal, mas ela chamou aquele cachorro, começou a brincar e alimentar aquele cachorro. E eu dizia: Deus, eu sou pior do que um cão vira-lata. Eu sou pior do que um bicho. Olha no que eu me transformei. E eu me lembrei que um senhor, ele tinha me oferecido uma senha, uma ficha, porque no dia 25 de dezembro ele distribui marmitex para moradores de rua. E eu estava com uma fome insuportável. E eu corri até aquele bar. Só que quando eu cheguei naquele bar, tinha uma fila enorme, um exército, um batalhão de morador de rua. E eu comecei a me desesperar. Eu cheguei para aquele senhor e disse: meu amigo, me ajuda, por favor, eu estou desesperado, eu estou morrendo de fome, me arruma uma senha daquela. Se o senhor quiser, eu lavo as panelas, eu faço qualquer coisa, mas me ajuda. Ele falou: meu amigo, eu não sei se eu vou poder te ajudar, porque já distribuí todas as senhas, mas você vai fazer assim, ó, você vai lá para o final daquela fila, porque se tiver alguma sobra, eu vou te dar. E quando eu estava no final daquela fila, começou a passar um filme na minha mente, e foi passando uma pessoa após outra, até que chegou a minha vez. Teve comida, eu peguei aquela comida, eu saí correndo, entrei dentro daquele porão, e eu não tinha talher. Eu comecei a comer com as mãos e bebendo água da chuva, e eu comecei a fazer uma oração dizendo: Deus, o Senhor não é o dono da vida, o Senhor não tem poder sobre a morte, porque o Senhor não permita me dar um infarte aqui e agora. Alivie o meu sofrimento,
sofrimento, eu só quero te pedir, não deixa minha alma ela ir para o inferno, e não deixa minha filha crescer sofrendo nessa vida. E quando eu estava fazendo essa oração, uma voz, ela entrou dentro daquela sepultura e falou assim: meu filho, escuta o que eu vou te dizer. Este ano de 2016 eu vou te abrir uma porta, por intermédio desta porta eu vou te colocar de pé novamente, e você vai pregar a minha palavra nos 4 cantos da terra. Você vai ser testemunho de milagre, de libertação. De 2016 para cá eu prego essa palavra e ensino quase todos os dias. Viajo pelo Brasil, tenho proposta para ir para fora. Sabe por quê? Porque o altar não é lugar de morte, o altar é lugar de vida, e Jesus está liberando vida para tua casa e para tua família. E se você crê, adora e exalta. Aleluia, aleluia. Hoje eu posso ver meus sonhos se realizando. Eu digo para os irmãos, eu passei um dia aqui na frente sonhando, e hoje eu estou aqui com esses príncipes de Deus, com essa igreja amada, glorificando e exaltando ao Jesus que dá vida. Oh glória, levanta suas mãos para receber. Eu vou entregar, levanta suas mãos para receber. Você veio para esse altar aqui nessa noite, foi para receber vida e levar vida para tua casa e para tua família. Quem acredita nisso, então já começa o teu culto de ação de graça agora, é dando glória e aleluia. Glória, glória. Encerrei agora, e eu vou encerrar com uma frase. No dia que eu tive uma inspiração nesse texto, e você vai guardar essa frase. Você vai postar nos seus status, nos seus stories. Grave bem isso. Quem vem para o altar com o seu melhor, oh glória, não volta para casa com um cadáver. Abraão, ele voltou para casa de mãos dadas com o Isaac e de mãos dadas com o amigo. Olha. Fala pro teu irmão e fala pra tua irmã: eu tô cheio da presença do amigo Deus. Diga pro teu irmão e pra tua irmã: e eu estou de mãos dadas com o meu Isaac. Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Se tiver no nosso meio, você só vai levantar as suas mãos, que eu quero te dar uma boa noite primeiramente. Em nosso meio, tem alguém que está afastado ou que não confessou a Cristo ainda como teu Salvador? Levanta suas mãos para mim te dar uma boa noite. Tem alguém em nosso meio que está afastado ou que não confessou a Cristo ainda? Levanta suas mãos, faz assim, ó, eu vou te dar uma boa noite. Se deixar, eu falo até o meu nome completo para você. Oh glória. Tem alguém aqui do meu lado direito? Tem alguém que está afastado? Aqui nessa direção, do lado esquerdo, tem? Tem alguém que está afastado? Oh glória.
Eu vou dizer, eu escapei aos 45 do segundo tempo. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tive oportunidade. Tem alguém em nosso meio afastado que não confessou a Cristo ainda? Tem? Tem? Não tem? Não tem. Eu posso fazer um pedido? Só um minuto. É pedido de crente, não fere a ética nem as escrituras. Eu tenho um canal no YouTube. Eu estava sem tempo às vezes para fazer algum vídeo de estudo, por conta de viagem, de livro sendo escrito. Eu estou estudando mestrado, então às vezes não estava sobrando tempo, mas eu quero começar a fazer alguns vídeos nele de estudo bíblico. É simples ainda, mas se os irmãos puderem, se inscreva lá. É Daniel Paz. Às vezes sai cartaz com meu nome escrito Daniel Pães, e não é pães, é paz. Daniel Paz, e o meu projeto de seminário que se chama Bíblia Explica a Bíblia. Se puder, nos ajude, ou nos siga lá no Instagram, que é Daniel Paz Ministro, tá bom? Interceda por nós, tá bom? Nós somos uma pessoa que fica de forma integral na obra, e sou carente, eu e minha família, de vossas orações. Obrigado, desculpa se eu passei do horário, tá bom? Foi uma honra, tá bom? Deus abençoe. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Quantos querem renovar o seu propósito, estar orando pelo ministério, pela vida, pela família? O pastor Daniel Paz, digam comigo um amém. Receba, pastor, os nossos votos de oração para o Senhor, por sua casa e também por seu ministério. Queridos, aqui no templo não, mas aqueles que estão nos assistindo, a irmã Priscila acaba de se reconciliar para Jesus. Você pode dar um glória a Deus mais gostoso aí? Irmã Priscila, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus proteja a sua vida, e que a partir de hoje Ele te dê uma nova história, no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu estou deveras feliz por este culto abençoado que o Senhor nos concedeu. Ontem aqui também estava tomado de jovens. Os nossos coordenadores compõem a nossa regional leste. Fizemos um trabalho de oração aqui rápido, das 23 horas até a 1h da manhã, e foi uma bênção, uma glória. E hoje está aqui novamente, junto com vocês, adorando a Deus, é de fato uma alegria imensurável. Graças a Deus por tudo. Neste momento, irmãos, eu quero perguntar também aos senhores, senhoras, senhoritas, rapazes, moças, quantos desejam também renovar o seu propósito de estar orando pela vida do nosso pastor Jaime Feliciano Lopes, bem como da sua esposa, irmã Jane, esse casal abençoado que o Senhor tem colocado aqui no nosso setor de trabalho e que tem nos abençoado muitíssimo. Quantos querem renovar o seu propósito de estar orando pela vida do nosso pastor? Digam comigo amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento, eu vos convido a estarem de pé. Quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, pastores, pastor Sérgio, pastor Natanael, César, pastor Wilson, pastor Paulo. Deus abençoe, Holandes. Deus abençoe a todos os pastores que estão conosco, todos os coordenadores, todos os regentes, por mais este culto
Josué nos faz saber aqui, nos lembra na verdade, que no dia 29 deste mês, irmãos, é o nosso compromisso com a nossa UMADEB Regional Leste, lá na nossa sede, na Doutor Fon. Para tanto, 29. Sim. Para tanto, irmãos, todos os coordenadores, né? Lembrando do nosso compromisso, está acertando aí as camisas. Procurem a Isabela, procurem a Thaíse e façam isso, porque até o dia 5, agora na próxima quarta-feira, nós precisamos efetuar o pagamento e fazer o pedido das nossas camisetas. Irmãos, eu venho com um pesar no coração, avisá-los que partiu para o Senhor o vô do Vitor. O Vitor também é o nosso sonoplasta e já estava internado há alguns dias por Covid, e aprove o Senhor na noite deste dia, enquanto estávamos aqui adorando ao seu santo nome, recolher o vovô do Vitor. Fica aqui o nosso sentimento de pesar à família, ao Vitor, que ajuda aqui, é um dos braços direitos do Renan, aqui no som. E eu quero rogar, no nome de Jesus, juntos, neste momento, oremos em prol da sua família, em prol também da vida do Vitor. Também, irmãos, no próximo dia 22 de agosto, a partir das 19 horas, teremos aqui em Goianazes. Esse é o Meninas com Propósito. Teremos aqui em Goianazes, a partir das 19 horas, será aqui mesmo, na nossa sede, um trabalho que se chama Meninas com Propósito, tá? É um trabalho que envolve só meninas. Todos os jovens do nosso setor deverão estar aqui, louvando ao nome do Senhor. Vai ser um trabalho novo, diferente, e tenho certeza que Deus tem uma palavra e bênçãos dos céus para as nossas vidas. Vocês estão felizes? Amém? Amém? Pastor Sérgio, faça essa oração no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa é esta palavra. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos aqui. Senhor Deus, por esta palavra que veio revelada dos altos céus ao nosso coração. Senhor, continua abençoando esta juventude, que esta palavra, Senhor, ela venha ficar pregada em cada coração, e nós não sejamos somente ouvintes esquecidos, Pai, mas que nós viemos guardar esta palavra. Que o Senhor também continue abençoando o teu filho e usando ele poderosamente nas tuas mãos e abençoando a sua família. Senhor Deus, nós também oramos pelo teu filho que está enlutado neste dia. Estenda a tua mão sobre esse jovem, sobre sua família, e consola, Senhor, esta família. Espírito Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Nosso pastor Godoy vai estar nos dando a bênção. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estenda a mão para o altar. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Digam amém. Amém.